Estamos de volta com o programa Vá Bem no Enem. Essa manhã de domingo aqui, de muito conhecimento, com a equipe de natureza. Galera, agora nós vamos dar aquelas dicas, aqueles bisões e, como vocês já devem estar vendo, né? Estamos com a presença ilustre da nossa diretora e psicóloga, Samantha Pessoa. Samantha, seja bem-vinda e espero que seja uma manhã assim, de muito esclarecimento para a galera que está em casa. Bom dia, Clemilson. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Prazer estar aqui com vocês hoje, na presença aqui ilustre dos mestres, para a gente ter uma manhã de muito conhecimento, muita troca aqui e muitas dicas daqui a pouco, né? Falar em dicas, Samantha. Chicão, eu lembro, Chicão. Você, lá na hora, lá no primeiro bloco, você falou que tinha uma dica infalível, uma novidade aí. De que se trata? Meus amigos, é o seguinte. Desde o ano passado, aumentou drasticamente as questões e textos e pessoas falando sobre uma técnica de biotecnologia. Já caiu no Enem outras vezes, que é um negócio chamado de clonagem. Só que desde o ano passado, está tendo uma movimentação muito grande sobre a clonagem e a recuperação de espécies ameaçadas de extinção. Por exemplo, a espécie ameaçada de extinção mais famosa do Brasil é o lobo-guará, que passou, por exemplo, a ser representado na nova cédula de R$200. Todos os animais na cédula de real são ameaçados de extinção ou em processo de extinção. Exceto Repita. todos os animais representados nas cédulas de real são animais ameaçados ou em processo de extinção. Você sabia disso, Lama? Tô sabendo agora. Aí, tá vendo? Conhecimento aqui do Vá Bem no Enem. Momento Chicultura. Chicultura. Show de bola, show de bola. Muito bom Bora saber. voltar para o momento Chico Bill. Sim, só completando. Excetuando o mico-leão dourado, que na época que lançou a nota de R$20, ele era uma espécie ameaçada de extinção. Porém, a política de recuperação, fiscalização e etc. conseguiram aumentar a população de mico-leão dourado. Então, onde é que eu estou querendo chegar com essa história? Animais ameaçados de extinção e clonagem. Quando você faz um clone, você faz um indivíduo geneticamente idêntico. Eu tenho uma vantagem de aumento numérico, porém uma desvantagem na variabilidade genética. As questões têm cobrado muito isso. A clonagem, enquanto processo em si, que é a transferência nuclear, eu pego um óvulo, que é a célula, né, reprodutiva feminina, tiro o núcleo original e substituo por um núcleo completo do animal que eu estou querendo clonar, né? Então eu vou garantir um aumento numérico, porém, como eu estou só repetindo o mesmo resultado, eu tenho aí uma baixa variabilidade genética. Porém, aumentar o número é o primeiro caminho para tirar aquele animal do risco de extinção. E também, um tema forte, desde 2020, 2021, cresceu muito a comercialização de uma planta, que quem não tinha hoje tem, quem já tinha hoje tem muito mais em casa, e a galera tem uma relação muito de colecionador, que é a rosa do deserto. Muita gente fez muitos cruzamentos, gerando cores, né, fantásticas, belíssimas de rosa do deserto, e para repetir o resultado, também é uma clonagem. Então, embora eu não vá fazer transferência nuclear, essa história toda que eu falei aqui, eu vou só pegar um pedaço e colar, né, em uma base já existente, que é o que a gente chama de técnica de cavalo e cavaleiro, né, enxertia, não deixa de ser uma clonagem. Então, a gente tem clonagem aparecendo muito nesses últimos anos, tanto clonagem animal quanto clonagem vegetal. Então, é um tema fortíssimo para o Enem. Biotecnologia cai todo ano, né? O que é que vai cair de biotecnologia que a gente não sabe? E minha aposta para esse ano é clonagem. Se a sua aposta também é a minha, viu? Vamos nessa, vamos nessa. Chicão tá falando, quem Pode sou eu esperar. para negar? Léo, Oi. tem alguma aposta assim na física? Clemilson, como a gente já tinha falado, né, durante as aulas, tem sempre aqueles temas que com certeza vai cair durante o ano, né? Energia, trabalho, a parte de mecânica, a parte de elétrica. Então, tudo isso daí é carta marcada no Enem. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é muito utilizado no nosso dia a dia, que são os fenômenos ondulatórios, tá? A gente já viu que são 6 fenômenos ondulatórios, mas eu quero chamar a atenção para 3. Esses 3, galera, são os que você vai se deparar na maioria das provas, que são eles, vamos lá. Difração, refração e interferência. Esses 3, a probabilidade de cair na sua prova é muito grande. Por quê, professor? Difração e refração não tem tanta conta, tá? É mais teórico. Interferência tem uma continha, mas os 3 são muito aplicáveis. Telefonia,
a parte de som, a parte de luz, tudo isso é aplicado com esses 3 fenômenos ondulatórios. Então, para mim, como já vem caído ao longo dos anos, esse para mim é uma aposta, esses 3 fenômenos ondulatórios. Professor, eu preciso saber só os 3? Não. Estude os 6. Mas a minha aposta é que um desses 3 com certeza vai cair na prova. A física no cotidiano ela é muito utilizada, né? Questões relacionadas a isso. Ela é muito cobrada e a gente fala até assim durante as aulas. Como é que eu sei que uma questão de física é difícil? Tá? Como é que eu sei que eu tenho que deixar ela para fazer lá no finalzinho? Pular para fazer depois. Quando a questão traz um conteúdo, tipo uma mecânica, um carro em movimento, ele começa a frear a distância que ele para. Quando ele tem um conteúdo que a análise não é tão complicada, é uma questão de nível fácil. Quando você tem, por exemplo, vou te dar mais uma dica, eletricidade e calorimetria, você já tem 2 conteúdos. Então, se a análise desse aqui for boa, não for tão complicada, é uma questão de nível médio. Mais uma dica, apareceu calorimetria e eletricidade, certeza que vai aparecer potência na questão. Então, grava essa dica aí, tá? E aquela questão que você vai pular, é aquela questão que tem mais de um conteúdo, que você olha para o enunciado, tem um monte de dados, você leu, não conseguiu entender direito, então aquela questão é a questão que você vai deixar em stand-by. Vai fazer o resto, vai fazer de nível fácil, que é só um conteúdo de nível médio, e depois você volta. Lembrando, cuidado para não gastar muito tempo, porque tem um gabarito também para marcar, tá? Então, a dica matadora de física é essa. Fenômenos ondulatórios e nivelar aquela questão que você vê que vai perder muito tempo, deixa para fazer depois. Eu tenho uma pergunta. Diga. Tu estava falando sobre os fenômenos e tudo mais. Essa história de carregamento por indução, Sim. já caiu no Enem? Já. Caiu no Enem, na verdade, não o carregamento de indução, caiu uma panela de indução. Aquelas panelas que você coloca no fogão e no fogão não tem chama, que ela aquece por indução. Já vi isso aí, nunca entendi. É indução eletromagnética. É variando o campo magnético, gera uma corrente elétrica. Outra dica, só lembrando das dicas aqui, né? Efeito Joule é calor. Então, quando você tem algo que gera uma corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica, maior calor, maior efeito Joule. Então, caiu, Chicão, mas caiu a questão do fogão por indução. Já caiu uma vez, ó. Eu ia perguntar agora, tu falou de eletricidade e calor, eu digo, e o efeito Joule? Então vai cair agora carregamento por indução. Não, se eu acertar de biologia, de física, não. Que delícia. Se eu acertar de biologia, de física, esqueça tudo, Meu viu? amigo David, Manda, cara, gato. a química como você fala, é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Eu quero que você, logicamente, fale sobre suas expectativas sobre a prova de química. Mas eu queria que você especificasse um pouquinho a parte da química que eu gostava muito. É a orgânica. A orgânica. Cara, é o seguinte, a prova de química, ela geralmente tem um esqueleto muito bem feito, né? Isso é bem interessante porque dá previsibilidade para a prova. E eu acho que qualquer banca, não só o Enem, o S, o FT, a previsibilidade da prova é interessante. Você saber quais são aqueles conteúdos que sempre estão lá compondo o esqueleto da prova. Então, você tem aí, por exemplo, eu costumo dizer isso, que no Enem 2019 você teve uma virada de chave. O Enem 2009, aliás, né? O Enem passou a ser mais conteudista. Então, a prova se aproximou mais daquelas provas antigas que a gente tinha, com conteúdo um pouquinho mais bem trabalhado, com questões onde você tinha que conhecer, de fato, a química um pouco mais. E aí, o que acontece? Reações orgânicas começam a cair nesses meados, né? 2009, 2012. E aí passa a ser um dos temas mais recorrentes. Tanto é que já está empatado com força intermolecular na recorrência dentro das provas. E o chato é que para você acertar muitas vezes as questões de reações orgânicas, as complicadas, você tem que ter uma base muito boa em nomenclatura, que às vezes você sabe até montar a reação, mas você não sabe dar nome, e o gabarito é o nome. Então tem que pegar aquelas aulinhas básicas. Olha a dica. Aquela partezinha de cadeia carbônica, de nomenclatura, de identificação de função. E essas são questões importantes, porque são questões fáceis, né? E o que tira você da vaga é errar a questão fácil. Se você errar uma questão fácil, você vai sair da vaga. Isso não pode acontecer. É risona lá em cima. Cara, terrível, é terrível. Nós estamos falando aqui em dicas, né? O Chicão falou sobre imagem, falou sobre a questão da indução também, falou sobre a orgânica. Samantha, então assim, muitos alunos estão em casa nessa hora, né, domingo, esperando a hora do Simula X, possivelmente. Isso que os professores estão falando acaba gerando ansiedade, né? Como controlar essa ansiedade, Samantha, nessa reta final?
Bom, a ansiedade, não é, Chicão, ela é uma reação natural. Natural A do gente corpo. sempre fala isso, que é justamente quando o nosso corpo se prepara para uma situação de risco, né? Então, a gente tem algumas características, alguns sintomas físicos que aparecem, e isso, num certo nível, é muito bom. É ótimo, deixa a gente focado, nos estimula, realmente tem uma motivação a mais. Agora, a gente precisa diferenciar essa ansiedade situacional, que é dessa que vocês estão vivenciando. Realmente é um período que vocês estão esperando bastante. Tá? A vida escolar de vocês vai finalizar para alguns, né, agora. Então, assim, realmente é uma ansiedade situacional. E a ansiedade generalizada, ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais profunda. Mas vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode, agora, nessa reta final, você já se preparou, já vem aí de um período grande de preparação com esses professores, de cuidado com a sua rotina. Vou trazer um conceito de um pensador chamado Doran, que ele traz um acrônimo para a palavra SMART. Não sei, é das linguagens também, Chicão? Não, De cultura? SMART quer dizer inteligente. Mas aí a gente... Ser né? mal português. Vamos lá. O S significaria ali, traduzindo para o português, essa é uma meta específica. Então, você precisa definir muito claramente, vamos supor, para esses 15 dias finais, para esses 20 dias finais, qual é a sua meta específica, a sua meta clara. Você precisa entendê-la, né, aquela que você deseja alcançar. Então, vamos supor, você está aqui colocando, eu quero estudar mais biologia. Mas você não está especificando tanto. Então, para essa sua meta inicial, vamos especificar? Olha, eu quero estudar biologia por 2 horas por dia, em todos esses dias aqui que me restam. Então, você consegue estabelecer um pouco melhor. O nosso cérebro, ele trabalha com previsibilidade. Então, quanto mais você estruturar, mais o seu cérebro vai dizer, olha, eu estou caminhando num terreno que eu conheço. Porque a ansiedade, ela antecipa situações. Então, quanto mais previsível você conseguir fazer o seu dia a dia, a sua rotina, nessa reta final, melhor. O M seria de mensurável. Tá, é uma meta que eu preciso acompanhar o processo. Eu quero estudar mais biologia por 2 horas, mas eu quero resolver 20 questões todos os dias. Então, você consegue mensurar. Faz o checklist ali. Além de ser muito satisfatório, você está conseguindo cumprir a sua lista de tarefas. Gera um bem-estar. Já gera um bem-estar. Nossa, gera um bem-estar maravilhoso. E o teu cérebro se retroalimenta, vamos dizer assim. Com metas reais Exato, também, né? metas reais. Metas E aí, reais. você pegou meu Atingível. roteiro? O A o que é a o gente- É o que a atingível. gente conversa comigo em sala de Exato. aula. O A é esse atingível, é saber que aquela meta, beleza, eu consigo fazer dentro das minhas condições, porque é algo que a gente coloca muito para os alunos, considerando os seus recursos, as suas limitações, você consegue executar aquilo? O personal student faz mais ou menos isso. Eu vou só aqui, a questão do personal student. Nós contratamos 2 ex-alunos que fazem até medicina na Federal do Piauí, justamente para quê? Para que eles, igual que a gente faz quando vai para academia, alguns, né, aqui, não todos. Senti aí uma farpa. Meu amigo, sou fitness aí. Vai você um atleta de tênis, de cavalo, de tudo, né? tudo enquanto. De tudo e quanto. Mas o personal student, como você está dizendo, Samantha, ele funciona justamente para que cada aluno ele tenha o seu horário de estudo personalizado. Exato. Ou seja, porque tem aluno que namora, tem aluno que gosta de ir para academia, tem aluno que tem dificuldade X, tem aluno que faz um curso Y. Então, dependendo de cada aspecto de cada aluno, os nossos ex-alunos, eles fazem justamente o que a gente chama Exato. de personal student. E essa meta atingível não significa dizer que ela vai ser fácil, mas o personal student vai fazer exatamente aquilo que você falou, que é realmente organizar a rotina daquele aluno, e a gente entra para o R, que é o relevante. Então, realmente, às vezes o aluno está muito cheio de atividades, ele não consegue elencar quais são essas prioridades, e o relevante é exatamente isso. Poxa, nessa reta final, o que é realmente relevante eu fazer? Beleza, eu vou perder todo o meu shape se eu passar 15 dias, não é possível. Então, assim, aquilo que eu estou fazendo hoje está condizente com a minha meta? É relevante para você nesse momento para o Enem? E isso também vale para, como vocês falaram aqui, né? As dicas daquilo que vocês consideram mais relevante em cada uma aí das áreas de vocês. E o último, que é o T, é o temporal, né? Eu preciso ter um prazo definido para essas minhas metas. Então, se você consegue colocar, olha, estabelecer o seu prazo claro, eu preciso executar isso aqui nesse período X de tempo.
Então, quanto mais previsível for nessa reta final, o seu cérebro ele vai trabalhar a seu favor. Então, todo mundo está envolvido, professores, escola, os mentores, a família, né, principalmente, também está todo mundo envolvido nesse processo. Bacana, Samantha. Que massa que você falou. Smart, né, o nome, né? Smart. Aprenda, Chico, aprenda lá, o Smart. E só entendendo o que a Samantha falou, Clemilson. Isso daí, para o aluno, a gente sabe que os nossos alunos, eles têm uma base teórica muito boa. Ao longo do processo, eles adquirem isso daí. Mas quando ele segue essas pequenas metas e alcançam essas mini vitórias, alimentam demais esse processo. Exato. Então, é muito complicado quando o aluno ele deixa para fazer isso no finalzinho, tá? Por quê? Porque fica mais difícil. Fica mais difícil, gera ansiedade. E é como eu costumo falar, sempre nas primeiras aulas, eu digo, rapaz, o segredo para você passar é estudar pouco. Pouco que eu falo assim, mas todo dia. Exato. Pouco, mas todo dia. Sempre mantendo aquela base Consistência, né? consistência. Eu brinco não com eles gerar falando que essa não ansiedade. não pode ter a síndrome do refrigerante. Como essa síndrome do refrigerante. No começo é um gás danado. Mas gasta tudo no começo, no final tá só o xarope. Então tem que cadenciar, falando sobre Tem que cadência para eles. E essa questão das mini vitórias é engraçado porque as aulas começam em janeiro, né? E aí quando dá ali março, eles estão muito cansados já. Aí eu digo, galera, calma, vamos fazer bem com a retrospectiva. Faça uma conta mental aí de tudo de questão que vocês fizeram aí no 9º ano, considerando o próprio simulado de lista, do 1º e do 2º ano. Eu tenho certeza, isso mais ou menos no final de março, eu digo para eles, que de janeiro até agora, no final de março, vocês fizeram mais questões Com certeza. do que o 9º, o 1º e o 2º ano. Exato. Então, é uma coisa, é corrido, cansa, mas vejam o tanto que vocês cresceram num curto espaço de tempo. E essa análise é importante porque eles não têm essa noção, justamente porque não mensuram. Então, eles não veem o quanto que eles já evoluíram, o quanto que eles já Exatamente. fizeram. Eu lembro, há 2 anos, quando a gente conversava muito sobre isso, eu, a Samantha, vários professores, vocês também participaram da criação do método Focus. Como diminuir a ansiedade do aluno. Então, a gente chamou vários ex-alunos, você que está em casa, foi muito interessante porque não foi uma coisa que partiu de uma pessoa, foi uma coisa que partiu de uma observação geral. A gente chamou os alunos, a gente escutou o aluno, escutou o professor, a gente escutou a direção, vamos desse jeito. Por quê? Porque o que gera ansiedade, uma das coisas que gera, Samantha, queria até que você me corrigisse se eu estiver enganado, é você não saber como vai ser o teu futuro. Então, quando você recebe o caderno lá no primeiro dia de aula, com todo o planejamento, semana a semana, do que vai ser dado em cada disciplina, e aí você vai para a aula podendo já fazer o que a gente chama de estudo prévio. O aluno estuda antes, chega na aula do Chicão. Então, quando o Chicão está dando a aula dele, a aula ela fica o quê? Ela flui melhor. É isso. E aí o Chicão dá aula, o Leonardo dá aula, depois entra um ex-aluno, que além de ter o conhecimento, é um exemplo para eles, entrega um que a gente chama de mini simulado, com 20 questões, aí o aluno naquela hora, eu acho interessante isso, naquela hora ele já sabe, aprendi ou não aprendi. Então ele coloca o gabarito no aplicativo, que é o aplicativo Focus, que a gente chama, né? E o mentor, ele já usa aquela questão da tecnologia, né? Usa a tecnologia a nosso favor. Já usa a tecnologia para identificar quais são as questões que tiveram mais dificuldades, para poder ir ao quadro depois e sanar ou dirimir essas dificuldades. E as mini vitórias, porque além disso, além do tópico das questões mais complexas, também tem o ranking da sala. O aluno ele vibra e está entre os 5 melhores. É um método muito bacana. Essa questão de você já ter o planejamento e ver o planejamento acontecendo, ajuda inclusive naquele momento de mais cansaço, né? Então mais cansado, mas ele olha, ó, já percorri até aqui, tá faltando só isso aqui, vamos aqui. Exatamente. E dá direcionada no estudo, né? Direcionada no estudo, porque o cara sabe os conteúdos que ele tem dificuldade. E querendo ou não, o que é que acontece? Ao longo do ano inteiro, pô, muita coisa que o cara vê. Você nem sabe se sabe ou não sabe aquilo lá para trás. E aí, às vezes, o cara lê, ele estuda o conteúdo e fala, isso aqui é muito fácil, esse conteúdo eu já sei. Mas aí, quando ele faz o mini simulado, ele tem um resultado que não é tão condizente com isso, ele consegue ver o que ele tem que focar e para sanar, e para ter um nível interessante. Principalmente quando espelha com os conteúdos mais recorrentes.
Tipo, o cara olha assim, então, por exemplo, prova do Enem, sei lá, cai eletroquímica, vai cair eletroquímica esse ano. Vai cair eletroquímica esse ano. O cara olha assim e fala, em eletroquímica meu rendimento tá 30%. Das 20 questões eu acertei poucas. Então é um conteúdo que você tem que dar atenção nessa reta final, com toda certeza. A minha pergunta aqui agora vai um pouquinho de encontro, né? É um encontro que acontece no método Focus. Porque no método, você está fazendo essa questão e você já sabe qual é o conteúdo da questão e o mentor já vai te direcionar. Cara, tem que estudar isso aqui, ó, você não está bem. Mas nenhum simulado que acontece todo final de semana, por exemplo, domingo agora, hoje, aliás, hoje à noite, hoje 1h30 da tarde, vai ter um Simula X. O aluno, ao corrigir, Chicão, a prova de biologia, ele consegue facilmente ou é complicado identificar qual é o conteúdo que está faltando ali? Na biologia, assim, o conteúdo tá faltando para ele intensificar ou o conteúdo da questão? Cara, eu errei essa questão porque eu não sei sobre tal conteúdo. Há algumas questões, como o Leonardo estava falando, que são questões de um tema só, são mais fáceis, mas às vezes, por exemplo, eu coloquei aqui clonagem na minha dica, que é biotecnologia, junto com espécies ameaçadas de extinção, que é ecologia, junto com planta, que já é melhoramento genético, que foi o cruzamento lá da rosa do deserto. Então, assim, às vezes é mais complicado uma questão mais diversificada identificar, né? Mas aí, só pegando esse gancho, usando também a fala do Leonardo, essa história de identificar as questões durante o simulado, durante a prova, se são questões fáceis ou difíceis, é muito importante. Essa história de que você leu a questão, não bateu certinho, já pula, deixa para o final. E uma dica na biologia, que eu não sei se aplica à química e à física, mas uma questão de biologia que tem um texto muito grande, provavelmente é de um tema difícil, mas a questão acaba sendo interpretação de texto. Então, você viu um texto grande com alguns nomes difíceis, se despreocupe que aquilo vai ser uma questão de interpretação de texto. Isso não torna a questão fácil, mas torna ela bem mais acessível, por exemplo. O aluno se tranquilizar ali na hora da leitura é importante demais para ele entender o eixo principal da questão, sabe? Alguma dica durante as questões de física para o aluno, logo de cara, ou pelo menos no início da leitura do comando? Talvez, às vezes, a gente identifica se você deve pular ou não a questão pela leitura do comando. Certo? Alguma dica que faz com que o aluno diga assim, cara, eu vou deixar essa questão lá para o final porque eu posso me prejudicar no tempo. Pronto. Normalmente, as questões que trazem muitas informações, que não são informações daquele conteúdo. Por exemplo, quando você tem uma questão que, sei lá, tem um capacitor e tem um resistor. Aí ele fala de calor. Ele já envolveu 3 questões. Que pode vir na prova? Pode. Até porque pode ser que seja uma questão que não seja tão numérica, seja mais teórica. Mas tem mais de conteúdo, fique com o pé atrás, porque pode ser que tenha algum probleminha no decorrer da questão. O Enem, ele não é, como é que eu digo, ele não é muito adepto de pegadinhas, tá? Mas você tem que ter um certo cuidado, principalmente em unidades de medida. Porque, por exemplo, a gente vai falar de velocidade. Nosso carro, a moto, normalmente a gente trabalha com quilômetros por hora. Mas a gente já fala que você tem que mudar as unidades para metro por segundo. Então, às vezes, você esquece, você olha para a questão fácil, essa questão não vai errar, não. Faz a continha, faz com aquela unidade, não converteu, e quando você não converte, normalmente tem uma resposta. Então, muito cuidado com isso daí. Eu sempre digo, olhe para as alternativas, veja se está condizendo com o enunciado. Se não tiver, você vai ter que transformar. Mais uma dica, gráficos, química e biologia também. Gráficos, muito cuidado com aquilo que fica escondido. Normalmente no gráfico tem um parênteses e tem uma letrinha bem pequenininha lá que, se você esquecer aquela letrinha, pode dar problema na hora da resolução, tá? Então esses pequenos detalhes no enunciado, pegando a fala do Chicão, quando você tem um enunciado de física muito grande, na parte de física ele sempre divide em 2. Tem um enunciado e tem um comando da questão. Normalmente o comando é só para exemplificar aquela situação, sei lá, uma usina hidroelétrica, ele vai dizer como é que funciona, mas normalmente esse texto ele não responde à questão, ele só explica aquela situação. O que tá, a informação que vai estar na questão vai estar naquele comandozinho mesmo. David, a resolução da prova do Enem, ela é muito subjetiva, né? Obviamente tem aluno que prefere fazer primeiro de física, depois de química, depois de biologia, ou tem gente que começa por matemática. No seu caso, assim, obviamente que o aluno treina a vida inteira fazendo simulados para ter aquele seu jeito próprio de fazer. Você daria alguma dica, assim,
da parte de química? Cara, comece por aqui, vai, ou não tem isso? A minha dica é para a prova de natureza inteira, né? E para a prova inteira. Eu sou concurseiro, fiz muito concurso na vida e aprendi com erro e dando mal. Então eu criei um método que funciona comigo muito bem e eu acho que funciona com todas as pessoas, né? Em primeiro lugar é você fazer uma gestão de estamina. Tem que pensar o seguinte, são 90 questões, 45 de matemática, 15 de química, 15 de biologia e 15 de física. É uma prova longa. Se é uma prova longa, a primeira etapa da resolução é uma caça às questões fáceis. Então, o que é que você vai fazer? Você lê o enunciado da questão, dá para responder? Responde. Lê o enunciado da questão, acha que sabe fazer, mas acha que vai demorar? Pula. Pula também. Se lê uma questão, parceiro, infelizmente isso acontece com todo mundo, acontece comigo até hoje. Tem questões, quando você faz uma prova de concurso qualquer, que você leu e não entendeu absolutamente nada que você está lendo. Essa meio que pula. Essa aí, o que é que você vai fazer? Você vai pular também. Eu geralmente legendo minha prova, Clemilson. Quando eu sei fazer, eu faço e coloco um certinho. Quando eu acho que eu sei fazer, mas vou demorar, eu circulo e aí eu vou voltar nas bolinhas. E quando eu não sei de absolutamente nada do que eu li, eu boto um xizinho aqui. Interrogação. Essas aí vai ser a que eu vou chutar. Vão ser as que eu vou chutar. Em último caso, vai ter um chute, né? É o C de Cristo, C de Chicão, D de David. Samantha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, já finalizando o nosso bloco. Bora. Uma coisa que tem incomodado muito, família, escola, e por incrível que pareça, os próprios alunos, é a questão das distrações e da procrastinação. Como lidar com isso nesse período de reta final, Samantha? O aluno ele precisa realmente estar muito focado naquele objetivo específico, que é se dar bem no Enem. Mas a família também, ela pode ajudar criando esse ambiente mais acolhedor para esse aluno, né? A validação e a compreensão desse momento, entender que realmente o dia a dia daquele aluno não vai ser fácil. Muitos alunos que eu converso, né, que eu atendo, eles têm essa queixa. Poxa, a minha família não entende, me atribui inúmeras tarefas naquele momento. Então, o diálogo é preciso que o aluno abra a boca e diga, olha, isso aqui hoje está programado isso aqui para mim. Então, quando você se programa, que você mostra para a sua família ou dentro da sua casa a estruturação que você tem, é mais difícil que alguém vá ali lhe interromper. Porque você tem todo um cronograma feito, além do espaço físico, além da rotina estruturada. E uma coisa muito interessante que às vezes as famílias não se atentam para isso é que nós aprendemos por observação. E a modelagem do nosso comportamento passa muito pelas pessoas que estão ali convivendo conosco. Então, quanto mais a família tentar criar esse ambiente confortável, esse ambiente acolhedor, gerindo o estresse também dentro de casa, não só relacionado ao aluno, mas entre os pares, né, entre as pessoas que estão ali na casa, na rotina. Então, quanto mais seguro a gente criar esse ambiente para o aluno, melhor e mais bem preparado ele vai estar. Falando aqui de gestão de tempo, quando eu fiz a minha prova do Enem, eu, assim, estava tão envolvida na prova de matemática, eu falei, essa questão aqui eu consigo fazer. Já tinha feito natureza. Com as questões, isso é um grande erro. Exatamente. Aí eu fiz as 25, já tinha terminado natureza, fiz 25 de matemática. Eu disse, poxa, que massa. Olhei para o quadro, estava faltando 1 hora para fazer 20 questões e marcar o gabarito. Então, assim, foi um caos esse dia. Não consegui gerenciar o meu pensamento, porque eu fiquei muito nervosa. Eu disse, não vai funcionar, não vai dar tempo. Então, assim, faz isso que o professor falou, né? Vai brincando ali com a questão de entender aquilo que você consegue fazer, para que seu tempo realmente seja o mais bem aproveitado possível. Essa questão do aprendizado por observação é muito engraçada, porque é bem isso. Se você está num ambiente com pessoas que têm uma rotina, que são pessoas, por exemplo, organizadas, É hora de estudo. exatamente. Querendo ou não, você acaba se policiando um pouco mais para também ser uma pessoa mais organizada, para ser uma pessoa que tem ali horários. Isso é muito, muito real. Exato. E os alunos reclamam muito dessa questão de não me manda fazer. Então, beleza, eu não vou mandar você fazer isso, mas faça aquilo para que ele observe que você está executando. Já chegando aqui na nossa reta final, Chicão, queria que você se dirigisse a câmera ali. Mensagem final para os alunos. Seja bem breve. Mensagem de apoio, de motivação. Galerinha, vocês se prepararam o ano todo, então confiem no trabalho que vocês desenvolveram, que eu tenho certeza que vai dar certo. Calma na hora da leitura e vamos para frente, que vai dar tudo certo. Vocês, com certeza, vão bem no Enem. Vão bem, né? Gostei. Marketing. Vai lá. Agora. Galera, o trabalho foi feito. Vocês estão preparados. Muita tranquilidade na hora dessa prova.
Não saia da sua rotina no dia da prova, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa prova e certeza que, como eu tenho falado durante as aulas, quando você passar, você chama a gente pro churrasco, tá? Mas, de qualquer forma, boa prova, sossegado e até breve. Bem, a minha dica e a minha mensagem final, na verdade, é que para que vocês continuem dedicados, continuem focados e façam a prova pensando somente na prova. Às vezes, quando você pensa no que pode ganhar, caso venha passar, e no que pode perder, caso venha reprovar, isso te deixa desfocado, faz você ficar nervoso demais, mexe muito com o emocional. Então, durante a feitura da prova, faça a prova e pense em fazer o melhor que você puder. Independente do que aconteça, faça o melhor que você puder durante a prova, que desse jeito é que as coisas funcionam assim que dá certo. Usando as palavras do Leonardo aqui, turma, é uma dica do professor Clemilson aqui. Faça aquilo que você treinou o ensino médio inteiro. Vocês já fizeram vários simulados, não vá atrás de fazer uma novidade, não. Agora eu vou fazer desse jeito no dia da prova, não. Não dá certo. Faça o que você vem fazendo. Se você começa com matemática, comece com matemática. Se for com biologia, comece com biologia. E assim vai. Os 3 professores falaram direto para os alunos. Eu queria, Samantha, que você falasse, porque é uma coisa que não é normal acontecer. O aluno está em casa agora assistindo a gente e muitos estão com a família, né? Tá lá a mãe, tá lá o pai. Eu queria que você falasse para a família. Bom, famílias, tá chegando, realmente foi uma preparação. Eu imagino que vocês também estão com expectativas para esse momento. Afinal de contas, é um projeto de vocês também. Mas entendam que aquilo que eles executaram ao longo da vida escolar inteira deles vai estar ali, naquele momento, naquela prova. Não é, a gente não chama de simulado à toa, é porque realmente é para que vocês cheguem nesse momento tranquilos e preparados. Então, famílias, sejam aquele porto seguro, aquele apoio emocional que os alunos precisam para essa reta final, porque com certeza a vitória de vocês já chegou. Amém. Amém. Pessoal que está em casa, esse foi mais um programa Vá Bem do Enem. Lembrando que dias 26 e 27 de outubro ainda temos as áreas de linguagens e de humanas. A gente está aqui, ó, queria que todo mundo desse um tchauzinho lá para a câmera. Atenção. Galera, bom domingo para vocês. Quem for fazer o Simula X, uma boa prova e até o dia 26. Tchau, tchau, tchau. Valeu, galera. Pessoal. Vá Bem no Enem. Oferecimento SEB Colégio. Feito por mãos, corações e inteligências.